Oi, gente. Boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos lá, então, para a nossa segunda aula de matemática, né? O tema hoje é porcentagem e juros. É uma matéria que eu particularmente gosto e acho, assim, uma parte legal porque é algo que a gente vê no dia a dia, né? E que a gente está acostumado a lidar. É uma matéria muito importante. Essa é uma das poucas matérias do vestibular que a gente tem que aprender pra vida, assim, né? Porque a gente sabe que muita coisa que a gente aprende, infelizmente, é inútil, né? Mas, inclusive, porcentagem e juros, matemática financeira, de uma forma geral, é muito pouco explorado no nosso ensino médio. Então, tentem dar uma atençãozinha extra pra essa aula, tá? Ela é uma aula que despenca no Enem e qualquer outro vestibular. E vai ser útil para a vida de vocês. São geralmente problemas que são fáceis de se identificar. Então, é uma aula muito boa, tá, gente? Uma matéria muito boa. Esse fundo aí foi só o que o PowerPoint tinha. Ignorem, não tem nada a ver o café aí com porcentagem e juros. Mas vamos lá. Então, a matéria de hoje é essa. Bom, só para vocês saberem o que vai ser o cronograma da aula, a gente vai ter umas noções básicas de porcentagem. E aqui eu já introduzo que porcentagem ou percentagem pode ser escrito das duas formas, das duas coisas tá certa, diz a mesma coisa. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre noções de juros e matemática financeira. E aí a gente vai fazer uns exercícios resolvidos no meio também, tá? Bom, aqui eu trouxe uma introduçãozinha que tinha no material que eu disponibilizei para vocês do Poliedro, tá no Drive já. Falando, né, sobre desde quando que surgiu a ideia de porcentagem, de onde que veio o termo e a importância dele, né? Falei, né, que seu surgimento, então, foi por volta do século I a.C. em Roma, né? Numa maneira de cobrar impostos. E é engraçado porque a gente tem isso até hoje e é justamente uma das formas principais de cobrar imposto dos bancos, né? Que os bancos usam para cobrar impostos da gente. E a coisa mais incrível da porcentagem é que ele facilita muito a noção dos cálculos, porque a gente consegue ter uma noção boa do que representa alguma parte sobre 100. Porque se eu falar para vocês, é 14, uma fração aleatória, tipo 14 de 74. Eu não sei quanto que isso representa exatamente assim, mas se eu falar, não que isso corresponde ao mesmo valor, mas se eu falar 25%, 25 partes em 100, vocês têm noção muito bem do que significa, né? Que é 1/4 de 100. Então, basicamente é isso, essa é a introduçãozinha. Vamos lá para os conceitos. O conceito mais básico que existe, porcentagem, é a fração centesimal representada P%, né? Ele colocou aí. Tal que 30% é 30 sobre 100. Esse símbolo aqui, ó, inclusive é o que representa a porcentagem, né? Então, 30 e esse símbolo é 30%. E aí a gente pode ir simplificando para entender que é, por exemplo, 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,3. Então, isso é a mesma coisa que 30%. E vai ser muito útil para vocês aprenderem isso, porque tem muito exercício que dá esse valor e pede isso em porcentagem, relacionado com outras matérias mesmo, né? Aqui tem alguns outros exemplos, né? Por exemplo, 42% seria 42 em 100, ou 0,42. 15,3%, aí 15,3%, não muda nada. E se for fazer essa divisão, vai dar esse valor aqui. Percebam que a quantidade de zeros também representa lá da parte de matemática básica que a gente viu, a quantidade de vírgulas de vezes que a gente pula. Então, se a gente tem aqui 15,3%, significa, como tem 2 zeros, que vai pular mais 2 casas. Então, 1, 2, vai parar aqui. Então, é 0,153, ó. Tá? E também tem como transformar, que é esse movimento contrário que eu tinha falado, né? Algumas
Também dá para transformar algumas frações para notação de porcentagem, como o exemplo aqui, ó. 1/4, a ideia, quando se aplica em porcentagens, é a gente pegar o denominador e transformar ele para 100, pra gente ver quanto que isso significa. Igual eu tinha falado, eu não sei quanto que é 14 sobre 74. Isso aqui nem tem jeito fácil de transformar para 100. Mas pra vocês entenderem, 1/4, se for transformar para base 100, é 25 em 100. E 25 em 100, que é 25%, é um número muito mais fácil da gente entender do que só 1/4, entendeu? Mesma coisa aqui com dízima periódica, né? 0,33333 é aquela divisãozinha básica, 33%. 33,3, né? Por cento. E ver que continua aqui a dízima periódica na porcentagem também, né? Seria próximo, né? Isso aqui, esse exemplo 8, que tava lá no livro, eu trouxe porque eu achei ele bastante interessante, porque ele é um peguinha muito bom de cair nos vestibulares e no Enem também. Porque a gente olha isso daqui, a gente já tá acostumado o nosso cérebro já pensa direto, né? A raiz de 25 é o quê? 5, né? Só que aqui a gente não tem o número 25, a gente tem o número 25%. Não pode esquecer disso daqui, que isso representa um número diferente, né? Uma forma centesimal, que é 25 sobre 100. Então, a gente tem, na verdade, a raiz disso. E aí que a gente dá a sorte de ser números que tem raiz, né? Então, aí vai dar 5 por 10, certo? Que é a mesma coisa que 50%. Aqui ele fez um caminhozinho um pouco diferente, né? Que ele preferiu simplificar no caminho, né? Que é a raiz de 1/4, que a raiz de 1/4 é meio, que é a mesma coisa que 50% ou 5 por 10. Que a gente chegou em caminhos diferentes. Aqui, pelo que eu fiz a raiz de 25 sobre a raiz de 100. Isso é 5, isso é 10 e isso é 50%. Que é exatamente o que ele fez aqui, tá? Bom, pra gente entender os problemas dessa matéria, né, a gente tem que, então, ter essa noção que eu tava falando pra vocês de parte pelo todo. Quanto que essa parte representa num todo de 100, que fica muito mais fácil de entender. E é isso que esse enunciadozinho aqui, depois vocês pegam o slide, se vocês já estiverem acompanhando com ele aí, pra ver o que isso significa, né? Quando a gente pega, por exemplo, que ele fala aí 20 objetos de 100, a gente entende que isso é 20%. E quanto que seria os mesmos 20 objetos em 80? Isso não é tão fácil de entender, mas se a gente transforma para a base de 100, né, que vai dar 1/4, isso é 25%. Aqui, mesma coisa, né? É só a gente fazer. Se 20 para 80 é quanto em 100? Certo? Então, vai dar 200 igual a 8x, x, 25. Então, a gente vê que 20 por 8 é 1/4 ou 25%, que foi o que eu tava tentando descobrir aqui, tá? E aí, para ilustrar um pouco melhor, eu trouxe esse exercíciozinho aqui da FUVEST, que tava lá na apostila. Um lote de livros foi impresso em duas gráficas, A e B, sendo que A imprimiu 70% dos livros e B 30%. Então, tem uma certa quantidade de livros, né, que foi pedida, e aí 70% desses livros foi no A e 30% na gráfica B. Só que sabe-se que 3% dos livros impressos em A e 2% dos livros impressos em B são defeituosos. Qual a porcentagem de livros defeituosos? Bom, ele já vai direto para a resolução multiplicando as etapas. Então, vamos olhar aqui como que ele apresenta. Ó, considere X o total de livros do lote, né? Então, X é o total de livros total, certo? Aí vai ter uma parte desses livros que vai ser produzida em A e outra em B. A parte que em A é 70%, então é 70% de A é de X, né, que é o total. Que é a mesma coisa que 0,7x. E em B é 30%, então é 30%, que é 0,3x. Isso é importante porque se a gente somar o total de livros em A e o total de livros produzidos em B, a gente vai ter o total de livros, que é exatamente isso aqui,
certo? Mas vamos lá. E aí, só que tem uma diferença, né? A quantidade de defeituosos, livros defeituosos em A e em B. E aqui ele já vai direto para as contas, né? Então, ele faz aqui 3% dos livros produzidos em A, que é quanto? 70%, então é 0,7x. Mais 2%, né, que são defeituosos em B, que é quanto? 30%, então é 0,3x. Então, é isso que a gente vai ter que multiplicar. Aqui ele já faz as continhas certinho, só pra gente pular direto, vai dar 0,027x. Essa conta aqui é o total de defeituosos. E isso aqui expressa em porcentagem, lembra? Se pra gente escrever dessa forma a gente teve que voltar 2 casas, aqui a gente vai avançar 2 casas. Então, ó, em porcentagem é a mesma coisa que 2,7% de x. Então, 2,7% do total vai dar... Eu escrevi aqui com 0 a mais, gente, desculpa. É 0,027. Enfim, isso representa 2,7% do total de livros, que é os livros defeituosos, tá? Essa questão 2 também é bem legalzinha, simples, ó. Quando o café custa R$12 o quilo, o seu preço representa 40% do preço do quilo de outra marca de café, certo? Qual o preço do quilo desse café de 12? Seja X o preço do quilo do café, certo? Então, ele tá falando... Deixa eu escrever nesse cantinho aqui. O quilo de um determinado café custa R$12, igual ele coloca aí. Só que esse valor de R$12 é 40% do preço, que eu vou chamar de X, de outra marca de café. E ele quer quanto que custa esse quilo desse outro café, sendo que R$12 é só 40%. Aqui é resolver a equaçãozinha simples. X é 12 vezes 100 dividido por 40, certo? 3. Então, o quilo do café, desse outro café, é 30. Que é pela resolução aqui, dá pra ver também. Bom, gente, agora a importância real da gente aprender porcentagem no que tange matemática financeira é saber usar em juros simples e juros compostos. Juros simples, ele é mais fácil que juro composto, mas ele, infelizmente, ele é mais usado a nível de vestibular, praticamente, porque no mundo real, raríssimas as coisas que utilizam juros simples, a maioria é juro composto. Daqui a pouco vocês vão entender a diferença. Mas é importante saber os dois de toda forma. Vamos aqui, então, acompanhar o slide, ó. Juros simples. Toda vez que falamos em juros, estamos nos referindo a uma quantia em dinheiro que é paga por um devedor pela utilização de um dinheiro que foi emprestado. Então, por exemplo, tem 2 amigos, o Joãozinho e o Chico, certo? E aí o João, esse Joãozinho, vai emprestar R$50 pro Chico. Só que vai cobrar uma taxa de juros por estar emprestando aquele dinheiro, porque ele vai ficar sem aquele dinheiro por um tempo, né? Então, é isso basicamente que representa os juros. É um dinheiro que quem pegou emprestado tem que pagar por ter pegado emprestado, certo? Na matemática, os juros são representados pela letra J, tá? E o dinheiro que se deposita ou se empresta é chamado de capital ou capital inicial, que geralmente é representado pela letra C. O tempo de depósito, que é a mesma coisa que o tempo de empréstimo, o tempo que aquele dinheiro ficou emprestado, vai ser representado pela letra T. E aí aqui é importante ter noção sobre unidade, porque o tempo, ele tem que estar na mesma unidade. Pode ser tempo em anos, pode ser tempo em meses, pode ser tempo em dias. Isso varia de cada questão, tá? É muito importante vocês terem essa noção de usar na mesma unidade. E, por fim, a taxa de juros é a razão centesimal, que é os juros propriamente dito, sobre um capital durante um certo tempo, e é representado pela letra I. Então, por exemplo, se o Joãozinho emprestou R$50 e vai cobrar 5% de juros, esses 5% que eu falo é a taxa de juros, que é representado pela letra I, entendeu?
E chamamos de simples, né, os juros simples, aqueles que são somados ao capital inicial no final da aplicação. Então, tipo assim, juros simples é os juros que é sempre descontado sobre o valor que foi emprestado no início. E essa é a diferença básica de juro composto. Porque, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu tava dando, né? O João emprestou R$50 pro Chico a uma taxa de 5%. Vamos pôr 5% ao mês. No juro simples, vamos supor que esse dinheiro vai ficar emprestado durante 3 meses. 5% de 50, peraí, é 2,5, certo? R$2,5. Então, no fim de 3 meses, essa vai ser sempre a mesma taxa de juros que ele vai ter que pagar. Vai ser, o Chico vai ter que devolver os R$50 mais os 3 meses com os juros que foi aplicado sobre os R$50, que é o capital inicial. Então, esse aqui é o valor final que o Chico vai ter que devolver. No juro composto, a gente não tem isso. A gente tem que os juros é sempre aplicado sobre o valor do mês anterior. Então, o primeiro mês que ele tá devendo vai ser R$50 mais 2,5. E isso vai dar R$52,5 ao fim do primeiro mês. Só que o Chico vai ficar com o dinheiro emprestado por mais 2 meses, certo? Esse aqui foi só o primeiro mês. Agora, a taxa do segundo mês continua sendo 5%, só que não de 50%. Vai ser 5% do mês anterior, que é quanto? 52,5%. Entendeu? E o terceiro mês vai ser os 5% desse novo valor aqui. Entendeu? E essa é a diferença básica. Então, vocês podem ver que os juros do compostos, eles tendem a ser muito maior, se aplicado ao mesmo tempo, né? E com a mesma taxa, nos juros compostos e não nos juros simples. Então, a pessoa que empresta tem muito mais lucro quando ela empresta a juros compostos. Bom, então a fórmula básica dos juros simples tá aqui expressa nessa equaçãozinha aqui, ó. Então, tá falando que juros é o capital inicial vezes a taxa vezes a quantidade de tempo que ele ficou aplicada. E o dinheiro, ele coloca aqui, né? O dinheiro final, que é chamado de montante, que a pessoa tem que devolver, é o capital inicial que ela emprestou, mais os juros. Só que aí eu já quero ajudar vocês a resolver, montar uma formulazinha. Quem quiser decorar bem, quem não quiser, não precisa também, porque é só você desenvolver o exercício. O montante, então, é o capital mais os juros. Mas quem que é os juros? Não é isso aqui? Então, o montante é capital, mais o capital vezes a taxa vezes o tempo que ele ficou aplicado. A gente já viu fatoração, como tem 2 termos em comum, a gente pode colocar em evidência. Então, é capital que multiplica 1 mais I vezes T. E essa é a fórmula básica para calcular o montante de juros simples, tá? Observações importantes que eu tinha que falado para vocês sempre atentarem às unidades. A taxa e o tempo tem que ser sempre expresso na mesma unidade. Então, vamos supor que o João está emprestando a uma taxa de 5% ao mês. Só que o Chico vai pegar esse dinheiro durante 1 ano. Vocês têm que tomar cuidado para não colocar 1 ano aqui no tempo, porque não é 1 ano, é 12 meses. Vocês entendem? Que tem que estar na mesma taxa. Se aqui tá em meses, aqui também tem que ser em meses. Se fosse 5% ao ano, aí tudo bem vocês colocarem ano. Mas tem que sempre atentar a ficar na mesma unidade, tá? A taxa aí, ela é sempre na forma decimal. Então, se é 5%, vocês não vão colocar 5 na fórmula, é 5%. 5% é quanto? 0,05, certo? Tomar esse cuidado também. Bom, importante também ter essa noção de lucro, só desses termos básicos de matemática financeira. Lucro, custo, prejuízo. Então, a gente chama de lucro em uma transação comercial a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Lembrando que o lucro é sempre tem que ser, né, um número positivo, um número
Não pode ser negativo, porque se for negativo, você não tem lucro, você tem prejuízo, certo? Então, é o preço de venda menos o preço de custo. Preço de venda, vamos supor que eu gastei 50 reais para vender, para fazer um sapato. Mas eu vou vender na loja esse mesmo sapato por 100 reais. Então, quanto que eu tive de lucro? O preço de venda menos o preço de custo, que é o que eu custei para produzir aquele sapato. Então, eu vou ter 50 reais de lucro, certo? Essa que é a diferença desses termos, tá? E prejuízo é quando, igual eu tinha falado, quando o lucro dá negativo, que no final, que interpretando isso na vida real, o que significa? Você não teve lucro, você teve um prejuízo porque você vendeu aquele produto mais barato do que você gastou para produzir, certo? Aqui ele coloca essas duas equações, mas também não tem que decorar isso não, tá, gente? É importante ter noção desses dois termos, preço de custo e preço de venda, porque dependendo do exercício, ele pode pedir o lucro sobre o custo e o lucro sobre a venda. Então, vamos supor, nesse mesmo exemplo do sapato aqui, que eu custei 50 reais para produzir e vendi a 100 reais. O meu lucro foi 50 reais, certo? E aí ele quer o lucro sobre o custo. Então, vai ser o lucro, eu tive 50 reais de lucro, dividido pelo custo que eu tive para fazer, 50 também. Vezes 100, para ser expresso em porcentagem, então eu tive 100% de lucro sobre o meu custo. E o lucro sobre a venda, mesma história, só que agora com o preço de venda. Eu tive 50 reais de lucro e o meu preço de venda foi de 100 reais. Vezes 100%, né? Isso vai dar 50% de lucro sobre a venda. Aqui ele trouxe um exemplozinho pra gente botar em prática esses termos de lucro, de custo, prejuízo. Então, ó, uma mercadoria foi comprada. Então, isso aqui, se ela foi comprada, isso aqui mas ela foi vendida, ó. Uma mercadoria foi comprada por 500 e vendida por 800. Se ela foi comprada por 500, esse aqui é o preço de custo, certo? E ela foi vendida, preço de venda, beleza? Ele quer o lucro obtido na transação, é o preço de venda, que é 800, menos o preço de custo, que é 500. Então, ele teve 300 reais de lucro nessa transação. A porcentagem de lucro sobre o preço de custo. O lucro dele foi 300. E quanto que foi o preço de custo? 500 reais, que foi o que ele gastou para comprar esse negócio. Então, isso em porcentagem é 0,6, que dá 60% de lucro sobre o preço de custo. E a porcentagem de lucro sobre o preço de venda é 300 sobre 800, que foi por quanto que ele vendeu aquele mesmo produto. Isso vai dar 0,375, que em porcentagem é, voltando duas casas, né? 37,5% de lucro sobre o preço de venda. Trouxe alguns exercícios resolvidos pra gente também dar uma olhada. Vamos lá. Uma pessoa compra um terreno por 20 mil reais e o vende com um lucro de 4 mil reais. Qual a porcentagem de lucro? Aqui, ele tá pedindo a porcentagem de lucro sobre o preço de custo da pessoa. Essa pessoa gastou, né? O custo dela foi 20 mil reais. Eu vou colocar aqui, ó, preço de custo. 20 mil reais. Se ela teve 4 mil reais de lucro, então o preço de venda foi 24 mil reais. E ela quer a porcentagem de lucro, né? Quanto que esse lucro representa. Então, é só fazer aquela continha básica que a gente tinha visto. 4 mil reais de lucro sobre quanto que ela gastou para comprar esse negócio inicialmente. Certo? Isso aqui vai dar 0,2, que é a mesma coisa que 20% de lucro sobre o custo, tá?
Uma pessoa revende um automóvel por 15 mil reais, lucrando 25% sobre o preço de compra, por quanto havia comprado o automóvel. Então, ó, seja X o preço de compra, com um lucro de 25% sobre a compra, temos que... Vou fazer de outro jeito aqui embaixo, tá, gente? Se ela revendeu o automóvel, esse 15 mil foi o preço de venda. Certo? E ela lucrou 25% sobre o preço de compra. Ou seja, o preço de custo dela, sobre esse preço de custo, ela lucrou 25%. Certo? E ela quer saber por quanto que ela havia comprado o automóvel inicialmente. Então, o que ele tá pedindo? O preço de compra, tá? E o que a gente tem que ter noção? Que o preço de venda, voltando àquela... Vou escrever aqui no cantinho. O preço de venda... preço de venda é o preço de custo mais o lucro, certo? Se 25% é o lucro sobre o preço de compra, aí agora é só a gente substituir, sabendo que a gente já tem esse valor. Eu vou jogar isso aqui, tá? Então, ó, 15 mil, que é o preço de venda, é o preço de custo mais o lucro. Isso significa, então, que o lucro, vou isolar o lucro, é igual a 15 mil menos o preço de custo. Agora, é só substituir isso aqui. Então, aqui, simplificando, vai dar 1 e 4. Multiplicando cruzado, significa que o preço de custo é igual a 4 vezes o lucro. Mas quem que é o lucro? 15 mil menos preço de custo. Desenvolvendo isso daqui, temos que vai dar preço de custo igual a 60 mil menos 4 preço de custo. Passa somando para cá, 5 preço de custo vai dar 60 mil. Então, o preço de custo é 60 mil dividido por 5. Isso vai dar 12 mil. Que é o resultado aqui do exercício. Mais um exercício. Por 750, vendi minha máquina fotográfica. Por 750, vendi. Isso é o quê? Preço de venda. Com 25% de prejuízo sobre o custo. Então, vou colocar prejuízo na forma P. 25% sobre o preço de custo. Sabendo que o preço de venda é o preço de custo mais o lucro, considerando agora que a gente tem uma questão de prejuízo, então a gente sabe que o preço de venda é o preço de custo menos prejuízo. Beleza? Só substituir agora também. Por quanto comprei a máquina? Ele quer o preço de custo. Certo? Então, vamos substituir aqui. 750 vai ser o preço de custo, que é, simplificando aqui, é o preço de custo menos o prejuízo, que é preço de custo sobre 4. Desenvolvendo isso daqui, aqui vai dar 3 mil igual a 4 PC menos PC. Isso vai dar 3P igual a 1000.
3.000, perdão. E aqui 1.000. Isso significa que o preço de compra, né, foi o preço de custo igual a R$1.000. Bom, então trazendo só uma recapitulação do que é juros simples, a gente tem então o C0 é o capital inicial, que vai ser submetido a juros simples por uma taxa de I% por um determinado período. E, igual eu tinha falado, né, gente, a taxa é sempre sobre o montante inicial e não sobre o mês anterior, certo? Então, essa aqui é a fórmula geral escrita de uma forma feia, como eu tinha dito pra vocês, o montante é o capital inicial que multiplica 1 mais a taxa, que não pode estar em porcentagem, tem que estar na forma centesimal, vezes o tempo. E lembrando que elas têm que estar na mesma unidade, certo? Pelo fato, isso aqui às vezes pode cair em alguma questão de gráfico, pelo fato do juro ser sempre aplicado sobre o mesmo valor, que é o capital inicial, que pode ser C ou C0, escrito dessa forma, a taxa de crescimento do montante é uma reta linear, tá, gente? Aqui eu trouxe mais uns exemplos pra gente. Então, ó, um capital de R$800 a 30% ao mês rendeu R$720. Rendeu. Por quanto tempo esse capital ficou aplicado? Se ele rendeu R$720, isso aqui é os juros, não é o montante final, tá, gente? É o total dos juros. E aí ele quer saber por quanto tempo, então, ele ficou aplicado. Se a quantidade total de juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, é só a gente substituir os valores. O total foi 720, o capital inicial que a gente colocou foi R$800, a taxa foi 30% ao mês. 30% é 0,3. E tempo. A gente vai descobrir o tempo em meses, porque a taxa tá 30% ao mês, tá, gente? Então, isso vai dar 720 dividido por, aqui vai dar 3 vezes 24, 240, certo? Isso vai dar 3 meses. Beleza? Que é aqui o mesmo resultado. Agora, juros compostos. Agora que o bicho pega. As contas são um pouquinho mais complicadas, tá, gente? Porque vocês vão olhar aqui comigo, mas não é uma matéria muito difícil também não, tá? Tipo assim, é só prática, tá? Eu mandei umas listas bem legais pra vocês, eu vou tentar resolver o máximo possível também. E aí vocês treinam bastante isso, que isso é uma matéria muito boa de cair em Enem, né? Igual eu tinha falado, em outros vestibulares também. Bom, os juros compostos, como que ele funciona? Vamos submeter um capital ou uma dívida ao regime de juros compostos, que é como o mercado funciona por regra. Nunca é por juros simples. Quase nunca é, na verdade, né? E a cada período, esse juro vai sofrer um aumento sobre o gráfico, porque essa é uma das diferenças mais importantes de juros simples e juros compostos, porque os juros simples, eles são construídos graficamente como uma reta, enquanto que os juros compostos são desenhados, né, graficamente como uma figura exponencial, né? Justamente porque o crescimento não é em progressão linear, ela é geométrica. Porque a taxa ela é sempre aplicada sobre o valor do mês anterior e não sobre um montante único e fixo, né? Bom, aqui tá o gráfico, né, que eu queria mostrar pra vocês. Tá vendo que enquanto o juros simples é linear, os juros compostos faz essa curva. Então, o crescimento é muito mais acentuado, o montante final também é muito maior, né? Bom, vou ler aqui com vocês então, ó. O capital inicial pode crescer, como já sabemos, devido aos juros, segundo duas modalidades, os juros simples e compostos. O simples, ao longo do tempo, somente o principal rende juros, né? E os compostos, após cada período, os juros são incorporados ao principal e passam, por sua vez, a render juros, também conhecido como juros sobre juros. Então, aquele negócio que eu tinha falado, se você tem, por exemplo, um capital de 100, que vai ser aplicado a 5% ao mês. No primeiro mês... Ah, não, aqui já tem uma... Esquece isso aqui. Tem uma tabela aqui que vai mostrar direitinho pra vocês.
Vamos ilustrar entre os crescimentos de um capital, juros simples e compostos. Supondo que a gente tem um montante inicial de R$100, são empregados a uma taxa de 10% ao ano. Então, ó, vamos olhar como que seria no juro simples. A gente tem, ao final do primeiro ano, seria R$100 mais os 10% de 100, que é 110. O segundo ano vai continuar sendo 10% de 100. Então, é o que a gente tinha, mais R$10, 120. Depois, mais 130, 140, 150 e assim vai. Agora, os juros compostos têm essa peculiaridade de ser sempre em relação ao ano anterior. Então, o primeiro ano a gente tem 110, mas no segundo ano a gente vai ter 10% sobre os 110 e não sobre os 100. Então, vai ficar 121. Depois, 133,10. Depois, tá vendo? Tá vendo que a diferença é muito maior de aumento entre cada mês, comparado? Entre o juro simples e o composto? E é aqui que a gente tem essa ideia de que o juro simples é um crescimento linear e o composto é o exponencial, então é um crescimento muito mais rápido. Bom, aqui eu tenho alguns exercícios resolvidos, né, pra gente olhar como que faz a conta, né? Bom, o valor de um carro importado aumenta 10% ao ano, aumenta. Quanto custará o carro daqui a 3 anos se hoje ele custa 80 mil? Então, já... Ah, outra coisa, gente, muito importante, presta atenção. Se o exercício não falar pra você se é juro simples ou composto, você supõe de cara que é juro composto, porque, como eu disse, o juro simples é usado em raríssimas ocasiões. De maneira geral, a gente tem juro composto na vida, no mercado. Então, quando for para usar juro simples, ele tem que obrigatoriamente falar na questão para você que é juro simples. Se ele não falar, inclusive se for uma questão de vestibular aberta, que cabe recurso, vocês podem entrar com recurso, porque o exercício é obrigado a falar que tem que ser juro simples se ele quiser a resolução com juro simples. Se ele não falar, e o exercício já supõe que é juro composto, tá bom? Então vamos lá, exercício 9, né? O preço do carro importado aumenta 10% ao ano. Então, ele já tá falando que a cada ano ele aumenta 10%. Então, o que a gente tem que fazer? Deixa eu ilustrar a fórmula pra vocês bonitinho, só pra vocês não ficarem com dúvida. Peraí. Aqui, ó. Então, ele coloca essas letras feias, mas, ó, o montante final eu vou colocar de montante, tá? O capital inicial, mais os juros. E quem que é os juros... Quando é juros compostos, os juros é o capital vezes a taxa elevado ao tempo, certo? Então, aqui a gente tem essa diferença, ó. Então, o montante vai ser capital mais, ó, os juros lá em cima, capital vezes I elevado a T. Beleza? Isso aqui, de forma simplificada, é a mesma coisa que escrever, né? 1 mais a taxa elevada a t, certo? Bom, então, voltando pro exercício aqui, é só a gente substituir na fórmula. Então, ó, ele quer saber o valor do carro daqui a 3 anos. Sabendo que o montante inicial era 80 mil, o valor inicial do carro, e a taxa é 10% ao ano... Quanto que vai ter ao final de 3 anos? Viu? Ó, gente, comparado, ó. Então, vai ficar 10%. A gente sabe que é 0,1, né? 10% é 0,1. Então, a gente coloca isso aqui. Então, vai ficar 1 mais 0,1 ao cubo, que é 3 anos. Então, vai dar 1,1 ao cubo vezes 80 mil, que é o valor do carro inicialmente. Isso aqui em calculadora, 106.480. Esse é o valor do carro ao fim de 3 anos. Exercício 10. Um comerciante aumenta o preço de um produto em 20%. Posteriormente, prevendo a queda nas vendas, ele resolve dar um desconto de 20% no mesmo produto. Esse aqui, gente, é um exercício clássico, que ele costuma cair tipo assim, de jeitos diferentes, com enunciados diferentes, mas sempre cai. O que acontece com o preço do produto se compararmos ao preço inicial? Tem muita gente que acha que assim, o preço foi aumentado 20% e depois foi diminuído 20%. Significa que o preço voltou continuou a ser, vamos supor que o preço era X. Aí ele aumentou 20%, então ficou 1,2x.
Só que aí agora ele quer reduzir 20%. Significa que vai voltar a ser X? Não, de jeito nenhum, porque agora o desconto de 20% não é sobre X, é sobre 1,2x. E é isso que ele coloca aqui. Então a gente vai ter 1,2x menos 20% disso. Certo? Então é 1,2x menos... Isso aqui vai dar 0,24x. E isso é a mesma coisa que 0,96x. Então, o preço final do produto vai ser 96% do preço inicial. Que é exatamente o que ele coloca aqui. O produto vai ter um decréscimo de 4%. Tá? Bom, gente, essa aula é basicamente isso. O mais importante, o jeito mais fácil de aprender juros e essa questão da matemática financeira é os exercícios. Eu vou deixar a monitoria pronta. São listas enormes, mas que eu achei de um professor antigo meu, que são muito boas. E eu vou tentar resolver o máximo possível. Talvez a gente tenha que fazer até 2 monitorias para conseguir responder todas. Mas eu vou estar postando ela também em formato de vídeo, que aí eu consigo desenhar e explicar bonitinho para vocês, tá? Então é isso, gente. Beijos, abraços, até as próximas semanas.